A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Levanta, negro, cativeiro se acabou. Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, as matrizes africanas do samba, primeira parte. Quando falamos de samba, é impossível não falarmos da África, visto que todas as matrizes rítmicas do samba têm origem no continente africano. Da mesma forma, para entendermos essas diversas origens, é necessário lembrar que a África, assim como todos os demais continentes, não possui uma única sociedade, um único grupo cultural. Para o nosso caso específico, é de fundamental importância termos a ciência dos três grandes grupos que, por força da escravidão e do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil ao longo dos séculos. Os bantus, que reúnem diversos grupos sob o mesmo elemento linguístico e que habitam tradicionalmente as regiões das atuais Angola e Moçambique, os iorubás, da região do Golfo da Guiné, na atual Nigéria, e os haussás, povo islamizado, habitando também parte do Golfo da Guiné e regiões noroeste e norte da África. A escravidão organizada pelos portugueses tem seu início em 1534, com a ocupação dos litorais do que hoje são os estados de Pernambuco e São Paulo. Os haussás foram levados principalmente para Pernambuco. Os bantus foram traficados para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e uma parte menor para Bahia e Pernambuco. E os iorubás, que somente foram trazidos na primeira metade do século XIX, foram fundamentalmente para a Bahia. Essa distribuição somente aconteceu em virtude da facilidade permitida pelas correntes do Oceano Atlântico. Apenas como curiosidade, há a corrente do Atlântico Norte, que gira ao longo de 6 meses no sentido horário e inverte no restante do período, ou seja, no sentido anti-horário. E a corrente do Atlântico Sul, que funciona da mesma forma, sendo que numa lógica invertida. Enquanto no Atlântico Norte apresenta um sentido horário, no Atlântico Sul observa-se sentido anti-horário, por exemplo. Assim, era mais fácil trazer haussás e futuramente iorubás para a região nordeste do Brasil e concomitantemente distribuir os bantus por quase todo o território. Para uma clara distinção da religiosidade de cada um dos grupos, conforme chamam a atenção os estudos de Alberto Costa e Silva e Ney Lopes, a matriz bantu, por exemplo, reside a ideia de um espírito ancestral, Ramba, representado por árvores, entre outros, e que possui uma cosmogonia absolutamente rica. Os haussás islamizados reuniam já na origem tanto elementos árabes quanto itens embrionários de sua cultura. Por fim, os iorubás, também de rica e extensa cosmogonia e que têm sua fé diretamente vinculada aos orixás. Se para os africanos essa diversidade era gigantesca, o mesmo se repetia para os grupos indígenas brasileiros. Tupi-guaranis em quase todo o litoral, Geis, Caribes e Arawakes nas regiões central e norte faziam do caldeirão cultural que se formava uma experiência ímpar para o bem e para o mal. Para a manutenção da escravidão no território, escravidão esta que tanto utilizou indígenas nos primeiros anos e depois lançou mão das sociedades africanas, uma das saídas encontradas pelos portugueses foi a imposição de um sincretismo religioso, onde era possível manter a fé original, desde que aceitassem os símbolos cristãos. Assim, foi possível surgir em todo o território brasileiro inúmeras igrejas devotadas a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, cuja origem religiosa era, em geral, ligada aos bantus. Quanto aos haussás, o processo de sincretismo foi até mais simples, visto que, nos fundamentos do islamismo, aparecem inúmeras personagens ligadas ao cristianismo, como é o caso do próprio Jesus Cristo, que, segundo a fé muçulmana, é um dos que anunciam a vinda de Maomé. Um dos primeiros resultados desse sincretismo foi o surgimento originalmente de uma dança e depois de um ritmo musical vinculado à festa de reis, denominado congado.
presente em cortejos principalmente em Pernambuco e Minas Gerais, apresenta-se primeiro como dança dramática e reunindo elementos cristãos, como as pelejas medievais das cruzadas, com crenças que remetem à Angola. Posteriormente, transformou-se em ritmo musical que até os dias atuais se faz presente em parte significativa de nosso território. Vamos ouvir um trecho do Congado de Santa Efigênia, em Ouro Preto, Minas Gerais, em um registro de Laura Alice Souza da Silva. Paralelamente ao congado, de cunho exclusivamente religioso, aparece o jongo. Ainda que também possua uma origem banto, o jongo vincula-se tanto ao princípio de um canto de trabalho quanto a uma experiência religiosa. De acordo com a pesquisa realizada por Carlos Gregório dos Santos Gianelli, o canto de trabalho destina-se a ludibriar o esforço empregado em uma atividade qualquer, atenuando a pesada rotina de trabalhadores braçais das lavouras, entre outras funções. Pode-se dizer que o jongo, enquanto ritmo, foi uma das formas apresentadas nos diversos meios sociais para um canto de trabalho, elemento comum em diversas outras sociedades, como, por exemplo, a função embrionária que o blues possuiu na sociedade negra norte-americana com o mesmo objetivo do jongo. Assim, seja como forma de socialização e manutenção dos valores culturais, conforme atesta a pesquisa realizada pela equipe da ONG Jongo da Serrinha, do Rio de Janeiro, seja por assumir um caráter religioso, o jongo transformou-se em referência de comunidades embrionariamente quilombolas ou que desejavam manter seus valores em outras paragens. Dessa forma, ele é encontrado no quilombo de São José da Serra, no município de Valença, Rio de Janeiro. Existe de maneira marcante no Morro da Serrinha, em Madureira, também no Rio, na cidade do Rio, e pode ser encontrado em alguns municípios paulistas, todas as regiões de presença notadamente banto. Vamos ouvir um ponto de jongo na interpretação magnífica de Clementina de Jesus. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iaralá, iará, iará. Iaralá, iará, iará. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. E eu tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iaralá, iará, iará. Iaralá, iará, iará. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iaralá, iará, iará. Iaralá, iará, iará. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Evidentemente, as matrizes africanas ainda possuem outras referências, mas vamos deixar para um outro episódio. Até o nosso próximo, no Tempo do Samba. Se acabou, levanta negro, cativeiro se acabou. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson.
Colaboração: Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.